Ontem aconteceu uma coisa muito ruim que todo mundo viu com os próprios olhos, que foi o quanto governos ditadores não tem nem um pingo de vergonha na cara, né? De criar matérias e publicar que Nicolás Maduro ganhou as eleições. Pois é, embora ninguém goste, inclusive eu odeie esse fato, quem ganhou essas eleições ontem na Venezuela foi o Nicolás Maduro. Só que vem um problema com isso aí, gente. Me fala, como que um cara que antes tinha apenas 20% de aprovação conseguiu ganhar essas eleições com 51%? Alguma coisa de errado tem. Porque ninguém apoia o governo de Nicolás Maduro. O governo de Nicolás Maduro está em colapso. Como que um cara desse conseguiu ganhar? E para piorar a situação, ele ganhou, né, essas eleições. A gente viu que foi uma das eleições mais fraudadas na história da humanidade, gente, porque o que aconteceu lá não tem lógica, foi uma coisa horrorosa. E ele é tão bom pro povo que na hora que foi anunciada a vitória dele, o povo entrou em desespero. Pra vocês terem noção, assistam o vídeo o quanto o Nicolás Maduro é querido pelos venezuelanos. El perímetro de la vereda de esta embajada en el cruce de Rabiniani y Luis María Campos, los manifestantes enardecidos, algunos de ellos siguen arrojando latas, botellas, los que quieren dispersar a estos manifestantes les vienen a pedir que se alejen del lugar, con lo cual aquí terminan confrontando a aquellos que quieren reclamar por la vía pacífica y aquellos que están dispuestos a avanzar sobre la fachada de esta propiedad en el cruce de Luis María Campos y Rabiniani. Por ahora, los efectivos policiales con cascos y escudos permanecen dentro de este perímetro, parapetados detrás de las vallas metálicas, mientras alrededor de 250, 300 manifestantes que... Vocês viram, né, gente? O povo claramente não gosta do Nicolás Maduro. E como só não bastasse a covardia de um ditador como esse cara, a gente pode falar, esse malandro, ele fez o quê? Ele foi lá, fez essa declaração de que ganhou, de que estamos vencendo e voltou a criticar o Brasil com suas urnas brasileiras. E, aliás, quando ele ganhou e as pessoas da Venezuela ficaram revoltadas, o bonito literalmente colocou a sua armazinha pra fora, né, gente? Colocou aí o seu exército contra o povo. E a galera filmou isso, filmou a democracia linda de se ver da Venezuela. E é assim, os capangas, né, do Maduro trocaram o terror nas ruas, ou seja, eles estavam amedrontando o povo depois da situação que o povo já tinha passado, de estar no nível daquele, vendo que aconteceu mais uma fraude nas suas eleições, que aconteceu mais um ataque contra a dignidade dessas pessoas. Os seus capanguinhas ainda fizeram essas atrocidades. Vocês viram, gente? Estão tirando o fogo de artifício contra as pessoas, tá? Isso aí era eleitores do Maduro que querem pregar a paz. E lembra-se,
Membros até do próprio exército da Venezuela estavam envolvidos no meio desses boatos, tá? E para piorar a situação disso, é que, querendo ou não, você tá vendo o quanto eles são ameaçadores, quando a gente viu que a esquerda não aceita uma derrota. Minutos antes das eleições, tinha mulheres que estavam fechando as urnas para as pessoas não poderem votar. Mas o mais incoerente, o que me deixa assim revoltado, que dá vontade de falar como é que uma pessoa tem capacidade de fazer uma coisa dessa, é a galera que apoia o Nicolás Maduro. A gente já sabe que o Nicolás Maduro é um canalha, que ele literalmente não representa ninguém na Venezuela e ninguém no mundo inteiro. É um cara que a gente fala assim, de dar repúdio, que as pessoas olham pra cara dele e falam, cara, que é isso? Que cara terrível, né? Nem que se o Nicolás Maduro quisesse, ele conseguiria representar o povo da Venezuela. Nem se ele quisesse, porque ele não representa nem o próprio Revolução Bolivariana, ele conseguiu, ou seja, Nicolás Maduro nunca vai ser como Hugo Chávez. E claro, vamos dizer outra coisa, representar um povo que vai contra ele, um povo que aparece nas ruas, até mesmo em outros países, como em Florianópolis, que a gente viu, lutar contra uma ditadura em seu país? Pois é, isso não é eleição democrática. Só pela perseguição que a gente já viu no início, já torna essa eleição nem um pouco democrática. E o que a gente está vendo agora está deixando cada vez pior. E aliás, ou não, os países que defendem uma atrocidade dessa tinham que ser penalizados, tem que ser observados, porque um país que olha essa eleição e fala que essa eleição foi correta é um país que não tem um pingo de caráter, ou pelo menos um governo que não tem um pingo de caráter, né? Olha aqui, começou em Florianópolis, manifestações contra o governo do Nicolás Maduro, tá, gente? Essas pessoas são todas da Venezuela e estão aí manifestando. Para quem não sabe, não teve como essas pessoas irem votar. Por quê? Porque o governo fechou as fronteiras, então ninguém conseguiu passar, ninguém conseguiu fazer nada, ficou todo mundo travado e elas fizeram manifestações em outros países. Ou seja, teve manifestação em Montevidéu, teve manifestação aqui no Brasil em diversas cidades brasileiras e teve manifestações no mundo inteiro de pessoas da Venezuela contra o governo de Nicolás Maduro. Ninguém estava lá apoiando, passando pano, dizendo que o governo era bom, não. Estavam as pessoas lá mostrando a realidade da Venezuela e o porquê que elas resolveram sair de lá. E o que a gente vai ter agora é nada mais, nada menos, depois dessa vitória esfarrapada, temos que falar esfarrapada do Maduro, porque se essas eleições foram realmente democráticas, é uma coisa que eu posso garantir que com certeza não foi, tá? Assim, mas a gente audita voto. Sei que audita voto, né, Nicolás Maduro? Pois é, Nicolás Maduro ganhou com 51,2% desses votos. Agora a gente vai ver uma imigração em massa pesada mesmo da Venezuela. Ou seja, Nicolás Maduro vai se manter no poder, mas não vai governar para quase ninguém, porque tá todo mundo caindo fora e tá vendo quanto a Venezuela é uma furada, né? E essa apuração dos votos, que coisinha mais estranha, né? Vamos falar. A esposa dele tá no STF. Daí você já consegue ver o quanto isso é estranho, né? Porque assim, vamos começar que a esposa dela faz parte aí de uma galera que, querendo ou não, ajuda a fiscalizar esses votos. E antes mesmo da apuração ser feita, galera, já tinha sendo 85% aí, as pessoas já estavam dizendo que o Nicolás Maduro tinha ganhado. Essas pessoas que estavam apurando as urnas. Uma coisa assim, que você fala, mano, não tem como vocês inventar uma mentira tão esfarrapada dessa e querer que o povo acredite nisso. Uma coisa é realmente você falar assim, fraudou a eleição, mas estava igual o Nicolás Maduro entrou nas últimas que foram feitas. Tava mais ou menos 60-40. Aí consegue ter uma fraude que, assim, o povo ainda engole. Mas 51%, gente, Nicolás Maduro estava com 20% de aprovação. Você tem noção? Ele não conseguiria nem passar na porta do próprio Palácio da Venezuela se caso ele tivesse com essa votação. Ele ia meter o pé de lá. Não faz sentido algum o Nicolás Maduro ter ganhado. A única coisa que prova isso é que a gente viu uma das maiores fraudes na nossa cara, né? Mas pelo menos essa fraude veio com uma coisa. Mostrou que o mundo inteiro tá odiando e
está repudiando essa situação. A não ser países que são meio assim, né? Vamos dizer, ele é da cuca, igual o Brasil com o governo do Lula, né? Que disse que as eleições da Venezuela são as mais democráticas do mundo. Pois é, né? Não sei se essas pessoas estão aí batendo muito bem da cabeça, não, gente, porque, pelo amor de Deus, né? Mais democrática, me poupe, né? Olha aqui. Quem repudiou isso foi o Blink, tá, gente? Governo norte-americano que estava fiscalizando essas eleições. Gente, não deu pra ninguém engolir uma coisa dessa. Foi uma coisa horrorosa que todo mundo viu que, assim, não tem nem onde essa mentira cair. Their participation in the July 28th presidential election. We commend their courage and commitment to democracy in the face of repression and in the face of adversity. We've seen the announcement just a short while ago by the Venezuelan Electoral Commission. We have serious concerns that the result announced does not reflect the will or the votes of the Venezuelan people. It's critical that every vote be counted fairly and transparently, that election officials immediately share information with the opposition and independent observers without delay, and that the electoral authorities publish the detailed tabulation of votes. The international community is watching this very closely and will respond accordingly. We applaud. Os Estados Unidos foi um que repudiou. Sabe quem mais repudiou uma situação horrorosa como essa? Foram de vários líderes que repudiaram, mas em específico Javier Milei e Boric, que disseram que não reconhecem essas eleições. E assim, com toda certeza temos que apoiar, porque não dá para reconhecer uma atrocidade dessa, não dá para reconhecer uma coisa tão horrorosa como foi feitas as eleições da Venezuela. Ó, os líderes latino-americanos reagiram à vitória do venezuelano Nicolás Maduro do Partido Socialista Unido da Venezuela, ou seja, um partido de esquerda, galera. A esquerda que diz que prega a paz, a esquerda que diz que é amor em pessoa, a esquerda que diz que vai dar liberdade para as pessoas. Pois é, essa mesma esquerda que vai lá e faz uma ditadura, né, gente? Mas o que acontece? Colocaram, né, as eleições, os órgãos controlaram, né, pelo regime chavista, no caso do governo do Nicolás Maduro, que no caso é o Conselho Nacional Eleitoral, né? Então, se você já olha, se o Conselho Nacional Eleitoral já é controlado pelo regime chavista, o que vocês achavam? É democracia ou não é, né? E o que acontece? Foi feito isso e garantiram que Nicolás Maduro tinha sido reeleito, ou seja, nessa madrugada de hoje. De acordo com o órgão eleitoral da Venezuela, com 80% das urnas apuradas, Maduro obteve 51,2% dos votos, ou seja, 5.150.000 votos, aí a gente pode dizer, para o lado do Maduro, e contra ele, 44,2%, né, foram 4 milhões, ou seja, e 445 mil aí indo para o lado do opositor, que era o Edmundo Gonzalez, né, gente? Ou seja, o Edmundo Gonzalez perdeu pro Maduro. Só que, mano, não tem nem o que dizer, as pessoas viram, todo mundo viu, o povo da Venezuela, tinha gente que tava fora do país, que se tivesse deixado essas galeras votarem, com certeza o Edmundo Gonzalez tinha ganhado de quase 90% contra o Nicolás Maduro. Só as pessoas que estavam dentro da Venezuela mesmo já votaram contra o Nicolás Maduro. Vocês terem noção que isso foi uma das corrupções, assim, corrupções não, vamos falar, uma das eleições mais fraudadas que a gente já viu dessa história. Mas veio com uma coisa pra gente, porque assim, mostramos o quanto a esquerda consegue ser podre por dentro, né? Vendo que claramente não tem um pingo de vergonha na cara de mostrar umas notícias como essa, né? Umas notícias tão falsas, tão assim, tão erradas, tão desumanas como essa que aconteceu na Venezuela. Eu acredito que não teve deputados que reclamaram da votação aqui no Brasil, como por exemplo também o Marcelo Van Hatten, foi um que reclamou. E agora vamos ver o vídeo dele. Opera o sistema eleitoral na Venezuela e dá um golpe mais uma vez. É muito triste nós acompanharmos a degradação institucional dos nossos vizinhos da Venezuela.
Eu estive no país em 2015 acompanhando a última eleição parlamentar em que a oposição venceu como observador eleitoral, naquela vez já com muita dificuldade, caçar as credenciais, dessa vez nem pude ir, recebemos convite da oposição, não chegamos nem a conseguir ir para a Venezuela, porque eles não queriam observadores internacionais. Eu postei inclusive aqui na minha página, ex-presidentes de vários países da América Latina que tentaram ir e não puderam decolar na última sexta-feira para Caracas. E agora, aquilo que nós mais temíamos aconteceu. Logo depois, né, da oposição já estar cantando vitória, certa ação nas urnas do candidato, deu uma parada aqui na conexão, acho que agora voltou, ótimo, depois da consagração já certa, né, as pessoas nas redes de televisão, rádios, internet, celebrando o fato de poderem voltar a sonhar com um país decente, que não abandonaram até então, né, o sonho de uma Venezuela democrática de verdade, livre, onde as pessoas possam viver sem um governo ditador e sanguinário como o do Maduro, pessoas no exterior dizendo que finalmente estariam querendo voltar ao Maduro, mais uma vez mostrando como sabe operar bem o sistema por meio da sua, né, entre aspas, justiça eleitoral, que não tem nada de justa nem de eleitoral, é simplesmente um cartório para confirmar o que o ditador quer, deu a vitória de 51 a 44. Eu inclusive vi ainda ontem de madrugada, agora acordei super cedo, dormi poucas horas hoje, e deixei de fazer a live ontem para fazer agora de manhã para acompanhar, ver o que o governo brasileiro faria até esse momento. Como quem me acompanha sabe, eu sou deputado federal e até o momento o governo brasileiro silenciou sobre todas as denúncias de fraudes eleitorais, toda a perseguição à oposição, que inclusive inabilitou a principal candidata, Maria Corina Machado, lá na Venezuela, e que não pôde concorrer, ela que era a candidata que seria da oposição e foi assim inabilitada por um absurdo, né, enfim, nem vou entrar no mérito do que estava acusando, mas no fundo era o fato dela ser contra o regime que a inabilitou, né, que a tornou inelegível. E até o momento o governo brasileiro não se manifestou sobre essa, entre aspas, vitória, porque não foi vitória coisa nenhuma, é mais um golpe do Maduro, né? Milei já falou, o Boric do Chile já falou, vários governos, representantes de vários países lamentando o processo eleitoral, contestando os resultados, inclusive. E agora nós vamos ter que ficar em cima, porque será um absurdo se nas próximas horas o governo brasileiro não fizer o que deve fazer, que é condenar toda essa farsa que foi essa eleição e talvez ir um passo além, que é o que lamentavelmente a gente pode esperar do Lula e do PT, que apoiam o regime do Maduro, que apoiam o sangue que correu lá, que tem financiado durante os anos dos seus governos os regimes ditatoriais da Venezuela, seja de Chávez, seja de Maduro. O que mais a gente teme nesse momento é que o governo ainda reconheça essa farsa e essa vitória. Então, aqui fica a minha solidariedade ao povo venezuelano, minha solidariedade a todos os que defendem a democracia e a liberdade no mundo, né, e a justiça, porque nós vamos continuar batalhando para que a Venezuela fique livre de uma vez. E se Maduro acha que vai acirrar agora o seu regime, né, falou até em uma possibilidade de um banho de sangue, se não, entre aspas, vencesse essas eleições, pode ter certeza que a comunidade internacional menos ainda aceitará a sua disposição em continuar reinando ditatorialmente na Venezuela, e podem esperar que nas próximas horas, nos próximos dias, haverá forte reação, e nós na Câmara dos Deputados certamente seremos parte dessa reação à farsa que ora se desenrola, né, no nosso país vizinho, na Venezuela. Então seria isso, pessoal. Que tenham todos, apesar dessa notícia ruim, né, um bom dia, uma ótima nova semana, e contem com a gente para continuar batalhando contra esses absurdos ditatoriais em todo o mundo, nesse caso na Venezuela, e contra qualquer possibilidade do Brasil seguir apoiando um regime ditatorial e sanguinário como o de Hugo Chávez, falecido, e agora Nicolás Maduro. Vocês viram, gente? Não é possível que o governo brasileiro vai fazer uma merda dessa. Pelo amor de Deus, né? O mínimo que o governo brasileiro tinha que fazer, depois de todas as ameaças que o Maduro fez, e como um pingo
de sanidade mental era repudiar uma coisa dessa. Pelo amor de Deus, isso é horroroso. Isso é uma coisa que a gente olha e vê que um governo que diz que defende tantas pautas de humanidade tinha que repudiar, tinha que ser o primeiro a falar contra o que aconteceu na Venezuela. Mas o governo Lula não teve o caráter de fazer isso. Apenas fingiu demência, né? Porque assim, quando é com os amiguinhos deles, eles não fazem nada, ficam caladinhos, não citam, não falam, fingem que nada aconteceu. Mas quando acontece com outra situação, com outro lugar onde eles odeiam, como aconteceu o caso de Israel, o repúdio vem em questão de 1 hora, né? E ficam assim, o maior tempão falando contra esse governo, né? Mas é uma ditadura que é esclarecida, que foi falada, que realmente todo mundo viu que é uma ditadura e foi mais um golpe do Nicolás Maduro, né? Porque assim, eleições não foram golpes, tá? Era no mínimo pro governo Lula ter um pingo de caráter ou um pingo de, pelo menos assim, né, de humanidade e repudiar uma coisa horrorosa dessa como aconteceu, né? Mas, vocês sabem, uma coisa é que a gente quer ver e outra coisa é o que acontece. Não vai ter nota de repúdio, provavelmente a gente vai ver, o governo Lula vai ignorar esse fato, vai fingir uma demência muito grande sobre isso e vai piorar a situação, gente. Vai ficar no mesmo lero-lero que tava. Provavelmente ainda vai ter audácia. Vocês querem ver que eu tô falando uma coisa que tem chance de acontecer? Do Maduro aparecer aqui no Brasil depois dessa atrocidade. Preparem que vocês vão ver uma outra vinda do Maduro, porque assim, o governo brasileiro lá no início já chamou o Maduro pra cá, né? E quem associava antes o Lula a Maduro estava aí, né, sendo processado no governo Lula. Aí o Maduro veio aqui, né, bonitinho, desfilou como se ele fosse assim, né, um cara super sensato, né, um cara super amável pelo povo, né, teve a audácia de chegar aqui e contra até jornalistas no nosso próprio país. E agora quer ver que o governo Lula vai fingir demência e vai chamar o Maduro pra cá de novo? Vai esperar só a fumaça baixar e vocês vão ver que o Maduro vai aparecer aqui novamente, né, mas tristeza, que pena que isso aconteceu, né? O que eu acho que tinha que ser feito era uma interferência muito grande nessas eleições e pedir para que sejam refeitas, mas com a fiscalização de outro país, ou seja, outro país deveria apurar essas urnas, porque assim, não foi nem um pouco democrático o que aconteceu na Venezuela, né? Mas põe aí nos comentários o que você achou dessa ditadura, desse novo golpe que o Maduro fez, né? Põe nos comentários e a gente volta no próximo vídeo com vocês.